O ser humano é natureza, e tudo na natureza tem consciência. O que nos difere dos demais seres são as nossas estruturas da mente. Estruturas essas que nos atrapalham muitas vezes no processo de sermos coerentes com a nossa própria essência. E essa incoerência é um desvio de caminho, é errar o alvo. Para falar melhor sobre isso, nós convidamos a terapeuta ayurvédica Carol Correia. A Carol auxilia seus pacientes no desenvolvimento pessoal e na autogestão. Se tu curtir esse episódio, compartilha com quem tu conhece e se inscreve no nosso canal. Então seja muito bem-vinda, Carol. Para mim é uma honra enorme te ter aqui. Para quem não sabe, pessoal, eu conheci justamente a Carol num retiro de Ayurveda, que traz esse conceito, né, dentro do Prakriti, que é essa questão da individuação de cada ser, muito forte com relação à coerência. Se tu puder explicar pra gente como funciona um pouco mais isso, Carol. Claro, eu quero agradecer primeiro o convite da Vicky, da Esté, foi muito auspicioso receber esse convite nesse momento, e ao mesmo tempo um grande desafio falar desse tema, que é um tema que exige da gente um enfrentamento do medo. Porque falar de coerência é a conexão com o coração, né? Conectar com o cardíaco. Então, estar aqui hoje me desafia nesse lugar. E faz muito sentido, é muito coerente para mim ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Esse conceito da Prakruti, o que é? É a nossa natureza, né? A gente é natureza. Eu falo que, bom, primeiro que natureza é uma força. A natureza não é uma espécie. Então, quando alguém diz assim, o homem está acabando com a natureza, eu acho isso um pouco de prepotência, porque, na verdade, não é possível destruir essa força que é indestrutível. Né? A gente pode destruir uma espécie, pode destruir, enfim, a nossa própria casa, porque é isso que é a natureza, mas a gente não consegue acessar essa força que de fato é essa natureza. E no ser humano, essa natureza ela é manifesta pela Prakruti, né? Essa parte que a gente pega, que é o nosso corpo, que é a nossa constituição individual. Então, quando a gente fala de Prakruti e coerência, a gente, enfim, vai desenrolar isso, ou seja, pode desenrolar isso de uma maneira que a gente fica aqui horas falando sobre isso, mas um exemplo muito didático, muito simples que eu gosto de dar é uma macieira não dá laranja. Então, assim, quando a gente fala de natureza e de coerência, a gente está falando de um caminho que não faz desvios, né? Então, a macieira vai dar maçã. Por quê? Porque na natureza, a natureza é pura consciência, né? E a consciência, ela é esse lugar que sustenta a coerência. Então, a natureza não desvia, porque na natureza não tem as estruturas da mente que fazem esse desvio por conta dos estados de medo, né? Que a gente, ser humano, registra ao longo da nossa história. Então, a natureza não desvia porque a natureza não tem ego, a natureza não tem medo. E a gente que é ser humano e tem toda essa complexidade, a gente acaba referindo a nossa trajetória nesse sistema de crença, né, que é sustentado por essas estruturas complexas da mente humana. Então, é isso, né? Quando a gente começa esse caminho de conexão com a nossa consciência, a gente tende, então, a ter uma trajetória mais coerente, porque daí a gente vai, a partir dessa natureza, desse corpo, referindo essa busca. Enfim, é complexo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, eu acho muito lindo, né? Eu lembro que eu conectei com o conceito de Ayurveda, na verdade, eu desconhecia totalmente. Foi em uma consagração de ayahuasca, até me emociona falar. Não é um incentivo para o uso das medicinas, gente, porque a medicina é para todo mundo, mas nem todo mundo é para medicina, né? Eu fui chamada. E quando a Carol está falando sobre essa questão da natureza e de nós, seres humanos, com o nosso ego, eu acho lindo o conceito da Ayurveda que integra corpo, mente e espírito, né? Nós somos como corpo esse canal, né? Então, quando a gente
passa para o outro plano, o corpo fica, a natureza reabsorve e tudo continua. E junto disso, quando a gente percebe nós como seres humanos e a gente se acha muito inteligente de modo geral, muitas das vezes é essa mente que faz com que a gente crie esses desvios. E a pergunta aqui, Carol, com essa introdução que eu fiz com essa fala é: como a gente percebe essa coerência ou essa incoerência em nós? É possível a gente identificar isso? Às vezes tem aquela questão, né, de rasgar o véu da ilusão. Mas como que eu sei se eu estou no véu da ilusão? A verdade é que a gente sempre sabe. Só que existem duas vozes. Uma é a voz do medo e uma é a voz da consciência, desse eu profundo, né? Então, isso que você trouxe, né, do que é a vida, de acordo com a Ayurveda, a vida ela é constituída de 4 elementos, que é Sharira, que é o corpo físico, Sattva, que é a nossa mente, a capacidade cognitiva, enfim, que tem também vários níveis de profundidade, Indriyas, que são os sentidos, e Atma, que é o eu primordial, né? Muito lindo, inclusive o podcast chama Atmos, né? Eu achei isso muito legal, porque vai falar desse lugar da gente, né? Dessa essência mesmo. E então tem toda essa complexidade aí, todo esse babado. E aí, como é que a gente vai perceber? A gente vai perceber na parte densa, que é o corpo, né? Então, a gente tem Sukshma e Stula Sharira. Stula Sharira é o corpo físico, e Sukshma é essa parte mais sutil do nosso ser, né? A mente, os sentidos e tal. E o eu, porque o eu não é uma estrutura da mente, né? O eu não é o ego, esse eu é um outro eu, é esse eu profundo, essa essência, esse eu que é parte dessa fonte, né? E aí a gente vai perceber exatamente nesse lugar, né? No corpo. Então, é muito fácil para a gente escutar a voz do medo. Então, quando as coisas dão um errado na nossa vida, né? E a coisa não vai indo bem, isso tem uma força. E, ao mesmo tempo, tem a outra voz, que é a voz da consciência, que ela sussurra e fala muito baixinho. E, às vezes, a gente não dá muito bola para ela. Porque dar bola para essa voz vai exigir da gente uma austeridade no nosso processo de busca. Eu dou um exemplo para as minhas pacientes que é assim. A gente tem 2 caminhos, né? A gente está numa floresta. A gente olha para a direita, tem um caminho aberto, a trilha está aberta, o chão está bem batido, você olha, você até vê onde você vai chegar. Então, é um caminho que é seguro. E é uma segurança que, assim, não necessariamente ela é boa ou ruim, é seguro porque você conhece. Só que alguma coisa dentro de você fala assim, vai para cá. E aí, quando você olha para cá, tá a mata fechada. Aí você fala, será? É isso, já começa com uma dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é por aqui? Mas será que eu vou encontrar o quê aqui? Né? E se eu for? Mas se eu for, eu vou ter que pegar aqui a minha foice, vou ter que fazer um esforço, e vou ter que começar a abrir esse caminho. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de um processo que é biológico, que é neural, que é de fazer novas sínteses, estabelecer novas sinapses, né? Então, assim, aqui já está estabelecido, né? A sinapse está feita. Aqui, eu vou ter que começar a fazer um esforço físico, psíquico, emocional, espiritual, enfim, sensorial, para começar a abrir, né? E encontrar alguma coisa que vai sustentar minha confiança nesse processo. Então, aqui é mais fácil, teoricamente, né? Aqui eu falo que é essa voz que a gente ouve mais alto, e aqui sussurra baixinho, e mesmo quando a gente olha para cá, a gente reconhece que esse caminho vai exigir da gente um esforço. Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a caminhar para cá, algumas coisas vão acontecendo com a gente que vão dando pistas de que talvez não fosse essa a melhor escolha. Né? Então, por exemplo, quando eu vou fazendo escolhas que são incoerentes com a minha natureza, com a minha busca, o universo é causal, toda ação tem uma reação. Então, aquilo vai gerando consequências. E essas consequências, elas geram estados que a gente consegue perceber
nesse lugar, né? A gente sabe quando o negócio bateu e deu bom, quando não era aquilo, né? Então, assim, é isso, a gente percebe, se a gente afinar a nossa escuta, e for honesto, e daí, aí a gente chega num outro conceito, né, numa virtude, que é a sinceridade, a honestidade consigo. Se a gente for verdadeiramente sincero consigo, a gente consegue reconhecer que aquela escolha, que aquela decisão, aquilo não era o que eu tinha que fazer, não era a escolha que eu tinha, a decisão que eu tinha que tomar, né? Então, a sinceridade, ela é um guia nesse caminho. E ao mesmo tempo, quando a gente consegue mobilizar essa coragem, olha para cá e dá a primeira, né? Abre um pouco desse caminho, isso também nos refere, isso também nos dá uma informação de que é seguro. Porque é tipo a gente dando um match com a gente, sabe assim? Quando a gente vai para cá, assim, consegue mobilizar essa coragem e fala, tá bom, deixa eu ver o que tem aqui. E isso também gera na gente um estado, um reconhecimento de que às vezes acontece muito assim nas minhas sessões, né, da pessoa, de eu conduzir uma meditação e a pessoa terminar muito emocionada, muito chorando, assim, porque eu conduzo para esse lugar. E aí eu pergunto, o que você reconhece? O que tem aí agora? E a pessoa, às vezes, ela não consegue falar e muito emocionada, aí eu falo assim, vou te falar uma palavra, você me disse é isso. Aí eu falo, encontro. Aí a pessoa desaba de uma vez. Então, quando vai para cá, quando a gente vai se aproximando, né, desse caminho, a gente também sabe, tem alguma coisa que acontece aqui com a gente que diz, né, que dá essa nova referência. É por aqui. Então, assim, como é que eu vou saber? Eu tenho que ser sincero e honesto comigo. Muito honesto. E querer ver as coisas, sabe? Querer fazer contato com as coisas. Porque, assim, a gente tem essa capacidade de reconhecer, né, por qual caminho a gente está aí se conduzindo consciente ou inconscientemente, mas sempre é uma escolha. Só um parêntese antes da Vicky falar, quando tu falou sobre essa questão do sentir, a gente, dentro dessa realidade que a gente experiencia tocando, sentindo o cheiro das coisas, né, encontrando os nossos outros eus, a gente, durante um bom tempo, a gente foi desconectado do nosso sentir, do nosso coração e do coração da Mãe Terra. E quando a Carol fala em se perceber nesse lugar, que é o caminho do coração, que é esse encontro com a fonte, muitas vezes vocês vão perceber que dá medo. A gente não lembra, né? É esse relembrar. Então, aquela insegurança, que é daquela vozinha baixinha, muitas vezes pode ser aquele reencontro que a gente está esperando há muito tempo. E emociona mesmo. E outro ponto que eu senti de ressaltar é que quando a gente está começando essa jornada do caminho de volta para casa, que é o caminho do coração, que dá a coragem, né? A coragem já remete ao coração. A gente começa com um violão, ou a gente começa com um teclado, a gente começa com um instrumento musical. Para a gente chegar nesse nível que a Carol está falando, que é esse refinamento, a gente já tem uma orquestra. Então, as notas musicais ou essa mata, ela não vai estar fechada, a gente já consegue pegar. Mas todo o começo tem esse desafio e ele vale a pena. Então, quando tu estava falando, eu estava relembrando, e também muitas vezes nesse ponto do momento, quando a gente vai desbravar novas matas, a gente sente essa questão que tu está falando da intuição e daquele caminho fechado, mas isso que eu queria muito que ela pontuasse a partir da perspectiva da Ayurveda, e da coerência, que isso que é o véu da ilusão. Nem tudo o que é seguro, porque está construído, aquilo verdadeiramente é seguro para o caminho do coração. Então, percebam, é tão sutil, mas vale muito a pena sentir de coração de pontuar isso. Maravilhoso. Tu pegou o fio da meada do que eu ia falar, Estê. Não é incomum isso acontecer, Carol. Eu e Estê, a gente acha que criou aqui um ambiente de sintonia, mas eu estava pensando muito aqui um movimento que a gente está passando de transformação energética no nosso planeta, que a intuição é muito feminina.
a gente vem dessa questão de racionalização que é muito masculina, isso foi imposto pra gente, né? Então, o quanto a gente agora tá tendo essa liberação de poder acessar mais o coração e ver quem a gente é em essência. Porque a gente vem de um sistema de controle, de crenças, que fazem com que a gente se sinta mais amedrontado. Então, o quanto é um movimento bonito isso também, de olhar para dentro e ter essa coragem, porque eu acho que só de fazer isso, de sair do automático, já é uma coragem muito grande, né? E que bonito que tantas pessoas estejam tendo esse despertar ao mesmo tempo. Mas eu estava pensando muito aqui, pessoal, como eu disse, eu conheço a Carol, e quando a Estê falou de trazer ela como coerência, eu achei que fazia muito sentido. Porque a Carol tem uma história de vida muito bonita. Ela é uma pessoa que é coerente com o que ela acredita. Ela teve que passar por essa estrada de justamente entrar na mata e desbravar essa mata que não tinha um caminho trilhado. E aí eu pensei assim, o quanto seria interessante ela trazer essa trajetória aqui, inclusive para quem estiver escutando esse episódio, para entender também o que é essa coerência e que sim, ela pode ser desafiadora em muitos momentos, e vai ser, mas ainda assim o quanto vale a pena ser fiel a si mesmo e ter essa paz interior. É, porque a coerência ela é uma ponte entre o eu e uma vida autêntica, e uma vida potente, a beleza, e porque a natureza é isso, né? Você olha para a natureza, que é coerente, ela só manifesta abundância, né? Então, a gente que é ser humano, e é esquisito pra caramba, né, eu sou essa pessoa, eu não tô aqui falando de coerência porque eu sou a coerência em pessoa, não, a coerência é um caminho de busca, né? Esse é o meu caminho, estou comprometida com ele. E é por isso que eu estou o tempo inteiro olhando para as minhas incoerências, né? Porque é isso, né, gente? Acho que é maravilhoso agora trazer essa fala para juntar o que as duas trouxeram também. Que é assim, esse eu, essa consciência, ela precisa chegar na Terra, né? A gente vive num mundo material. Então, desde que a gente nasce, a gente vai sendo envolvido para ir ganhando essa densidade que vai sustentar essa vida nessa Terra. Então, os envolvimentos, eles, de certa forma, eles trazem uma segurança e uma densidade que são funcionais para a sobrevivência na Terra. E a gente vai sendo envolvido ao longo da nossa história por escolha do outro, porque é isso, né? A gente nasce sem nenhuma autonomia, tem sempre alguém ali escolhendo pra gente, né? E as coisas da vida vão acontecendo e a gente vai, via mente, registrando coisas e os conceitos sobre nós mesmos, né? E aí criando os nossos paradigmas, tendo os nossos condicionamentos, enfim. Esse envolvimento, ele é funcional no sentido de sustentar a vida no mundo material. Só que chega um momento, eu falo que esse caminho é um caminho para os inconformados, né? Eu sou uma inconformada, eterna inconformada, assim, né? Eu sou essa pessoa que eu não fico satisfeita com essa busca fora, porque essa busca fora, ela é muito limitada, porque a materialidade, ela é limitada. Chega uma hora que a gente vai esbarrar numa limitação, e aí? Cadê o sentido da vida? Né? Se essa busca uma hora acaba, então assim, eu tenho tudo que eu quero, moro na casa, tenho tudo que eu quero, toda a estrutura material que eu sempre projetei. Acabou? Entendeu? Para mim isso assim não dá, não tem, acabou. E aí você começa então a fazer esse caminho de volta. E esse caminho de volta é o quê? É o caminho do autodesenvolvimento. O que é isso? A partir da autorresponsabilidade, você vai tirando aquilo que envolve. Só que daí, na perspectiva do Ayurveda, quando você tira aquilo que envolve, você tira o que estrutura, você vai gerar uma insegurança. É natural. Quando você desestrutura, você gera insegurança, você gera instabilidade, você gera irregularidade. É o que a gente está nessa fase agora na natureza do outono que traz essas qualidades, porque a natureza está desestruturando, né? Então a gente vai ter agora qualidades de leveza, instabilidade, irregularidade, movimento. Tudo isso faz parte da manutenção da vida. Então, quando a gente começa, né, esse caminho de autodesenvolver-se, a gente vai desestruturar-se. Mas a gente vai desestruturando aquilo que deixou não que deixou de fazer sentido, porque não significa que um dia fez, mas assim, sustentou a minha vida. A incoerência, ou seja, aquilo que eu aceitei como meu, que muitas vezes não era,
né? Mas que estava ali me sustentando, aquilo ali deu conta de me manter vivo, né? Eu estou referida na sobrevivência. Porque a mente, as estruturas de ego, elas têm essa função de manter vivo, né? Então, assim, é inevitável nesse caminho você indo fazendo contato com a sua incoerência. E é aí que entra o meu processo. Eu venho nesse caminho já há algum tempo, né? Eu hoje tenho a consciência de que eu sou terapeuta desde os meus, sei lá, quando eu comecei a ter crises de pânico, com 16 anos. Com 18 anos, comecei a tomar um monte de medicamento, ser diagnosticada com um monte de coisa. Aí eu falava, peraí, eu sou isso aí? Eu nunca aceitei muito o que diziam que eu era, eu nunca me segurei muito nos diagnósticos, eu sempre fui meio inconformada. E aí, para isso, eu tive que ir olhando para essas coisas todas, né, que estavam aqui em mim, para tentar entender o que era isso. E aí eu lembro de um dia, que eu tinha uns 18, 19 anos, eu estava deitada no chão da sala da casa da minha avó, e eu estava olhando para o teto, totalmente despersonalizada, desconectada. Falei, cara, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu preciso entender o que é esse negócio, que eu preciso contar para as pessoas o que é e como é que você sai daqui. E aí eu comecei a minha autoinvestigação lá sem nem saber. Aí fui fazer dança, né? A minha formação acadêmica é em dança, então, assim, sempre essa conexão com o corpo. E aí tive a minha trajetória na dança, e aí, no meu caminho de busca e de cura, eu fui cada vez mais me conectando com o Ayurveda. O Ayurveda apareceu para mim um dia que eu estava caminhando na Paulista, morava em São Paulo, dançava numa companhia de dança lá. Chegou um cara lá, um Hare Krishna na Paulista, me deu um livro de receitas vegetarianas e falou assim, esse livro é para você. Eu falei, cara, eu tô mesmo, foi quando eu me tornei vegetariana, eu falei, eu tô mesmo querendo mudar minha alimentação, e isso chegando para mim agora, obrigada, porque eu preciso realmente desse repertório. E aí, olhando esse livro, tava no fim lá, falando dosha, Ayurveda, eu falei, cara, que parada que é essa? O que é esse negócio? Complexo pra caramba, né? Nunca vou entender o que é isso. Um ano depois, eu tava fazendo a minha primeira formação em Ayurveda. Porque eu queria entender algumas coisas sobre mim e eu senti no meu coração que esse caminho ia me ajudar com isso. Eu tinha um diagnóstico de ovário policístico e uma coisa de achar que nunca ia engravidar. Depois de 6 meses estudando Ayurveda, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Depois de novo, eu engravidei 6 vezes. 6 vezes. Então, eu tenho 3 filhos na Terra e 3 filhos no céu. Então, assim, foi um caminho que foi me mostrando essa potência do meu corpo, né, cada vez mais. E aí, a partir daí, eu comecei a botar na minha consciência a minha busca, porque até então ela não estava ainda nesse lugar, então eu não estava tão comprometida, né? Mas o meu corpo foi me referenciando nesse sentido, de que era esse caminho, porque ele foi respondendo a essas mudanças, a isso tudo, enfim. E aí, na minha última gestação, né, eu entrei num buraco que eu achei que eu não ia sair nunca mais. E aí eu encontrei a minha mestra, que ela não é do Ayurveda, mas ela é uma monja shivaísta, que eu falo que ela é minha mestra, terapeuta, professora, advogada, é a coisa toda. E aí com ela eu senti que eu fui iniciada, de fato, assim. E aí um dia ela me disse assim, eu numa depressão profunda, achei que eu não ia sair viva desse lugar. Ela falou assim, olha só, se você não se tirar daí, eu vou ter que te tirar. Mas se eu te tirar, eu vou ser sua dona. Aí eu falei, não, peraí. Minha dona ninguém vai ser. Isso me deu um negócio que eu falei, cara, eu vou me tirar daqui. Mas eu vou me tirar de verdade agora, sabe? E aí eu comecei. E aí, com isso, eu tive que ir confrontando as minhas sombras, as minhas incoerências, né? E eu fui vendo que valia a pena, porque toda vez que eu tinha um enfrentamento desse, alguma coisa liberava, algum espaço abria, alguma coisa acontecia. Eu, sabe, assim, eu sentia que eu ia pagando umas contas que eu tinha, que eu estava devendo para mim. E aí, esse processo teve um ápice, assim, na minha separação,
Então, eu estava com uma bebê de 1 ano, mais 2 filhos pequenos, e aí eu me deparei com uma grande incoerência, a maior delas, que era querer ser a protagonista da minha vida, mas botando a minha vida na mão dos outros e segurando a vida dos outros na minha mão, justamente para não pegar a minha. Falei, cara, peraí, eu tô pegando a do outro para não pegar a minha, mas eu quero protagonizar esse negócio, não tá legal. E aí a minha separação foi uma consequência dessa honestidade profunda que eu tive comigo. Daí para frente, eu fui pegando cada vez mais a minha vida. Numa dessas eu soltei o meu casamento, porque era o que era coerente para mim naquele momento. E desde então eu estou muito comprometida a ter essa escuta, né, para o que é coerente a cada momento, que me conecta com o meu coração. E é isso, gente, um caminho sem fim, né? Tô aí e vou até o último dia nesse caminho, comprometida com esse lugar que é de muita sinceridade e honestidade consigo, né? Mas é muito difícil, mas vale muito a pena. Eu acho que tu trouxe pontos bem importantes para quem estiver escutando, Carol, que foi mostrar os altos e baixos da tua trajetória. Porque essa trajetória que existe coerência, sim, ela tem altos e baixos, mas ao mesmo tempo tu trouxe um ponto bem interessante, que é a questão da disciplina de se manter fiel a si mesmo perante as dificuldades. Então, o quanto ainda assim a gente passa por isso, mas eu vi esse chamado interior, e tu já tá, né, digamos, já passou pelo pior, e agora tu tá num lugar de olhar para trás e ter esse orgulho. Tu sabe que quando eu penso assim, no dia que eu for partir, né, porque uma das poucas certezas que a gente tem nessa vida é que uma hora a gente vai para outro lado, né? Pensar o que eu quero levar daqui. E sempre que eu me coloco nesse lugar, eu entro muito em coerência com quem eu sou, porque eu penso essa coisa que quando chegar lá na frente eu nem daria bola, sabe? Então, gratidão por compartilhar a tua trajetória aqui. Eu só queria, antes da fala da Estê, te perguntar, uma pergunta final, como que tu sente com relação, assim, a quem tá começando, que dica que tu daria para essa pessoa, sabe? Quem ainda tá nessa trajetória inicial. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta final também. Tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, essa coisa dos altos e baixos, é isso aí. Primeiro, aceitar que é assim, porque a natureza é cíclica, a constância, ela é cíclica, não é uma linha reta. Né? E é isso, eu busco esses valores na natureza para amparar esse processo, para me dar confiança e segurança, né? Porque a gente sabe que né, o dia anoitece, no outro dia tem sol de novo. Então, a natureza, ela me ampara, ela é assim, a minha grande mestra, a minha grande guia, e é também o que me orienta como terapeuta e me ajuda também a ajudar as pessoas, né? Então, é isso, a constância ela é cíclica. Não tem como se segurar na intensidade da vida, né? Assim como também não tem como permanecer nesse lugar desse abismo interior, assim, uma hora você tem que se tirar dali. Então, assim, a gente não sustenta a vida nesse lugar. A gente tem que botar a consciência, disponibilizar a nossa inteligência para ir fazendo essa dança e se conduzindo de uma maneira mais coerente, né? O que eu tenho para dizer? Eu acho que é isso. Eu acho que essa fala do que eu tenho para dizer, ela não tem como escapar do seja honesta consigo, sabe? Seja profunda, radicalmente sincera consigo. E é difícil isso, né? Dá um medo, não é só medo, né? Isso vai levantar um monte de conteúdo na gente. E aí busque ajuda de alguém que consiga te ajudar. Eu acho que talvez seja essa assim, a minha orientação como terapeuta. Busque ajuda, encontre alguém que tenha uma fala e uma perspectiva que seja coerente com a sua busca também, para te guiar, né? Esse guru, esse professor, essa pessoa que vai ser essa visão, né, que não é a visão dos sentidos, esse olhar mais distanciado dos seus envolvimentos para te ajudar a olhar para as suas incoerências, que às vezes é difícil, né? Eu venho me tornando terapeuta e no processo de me tornar terapeuta eu fui me desenvolvendo, mas essa figura da mestra para mim foi muito fundamental para que eu dissesse, é agora, porque ela me deu me engatilhou coisas que, assim, foram essenciais para mobilizar minha coragem, a minha força, para me colocar nesse caminho. Né? Então, é isso. Sinceridade profunda consigo e
busque alguém que possa te amparar nesse processo, te acolher e te sustentar, né? Te ajudar a se sustentar. Perfeito, Carol. Eu quero encerrar agradecendo a tua presença aqui e trazendo uma fala pontuando o que a Vicky levantou de questão e também o que tu trouxe, né, ao longo da tua fala sobre a tua jornada. Eu queria que tu trouxesse essa visão de morrer e renascer e se perceber nessa jornada de coerência, porque, do meu ponto de vista, quando a gente não está coerente com a nossa alma, a gente vai estagnar e a gente vai morrer. Então, é aquela coisa assim. Isso porque eu passei pelo mesmo processo que tu, só que de uma forma diferente há 4, 3 anos atrás. Que é, eu tinha construído a carreira dos meus sonhos, eu cheguei exatamente onde eu tinha projetado, é a superestrutura, né? Era aquela coisa estruturada, eu quero chegar lá, eu quero trabalhar no entretenimento, na televisão. Beleza, cheguei. E aí, quando tu chega, gente, isso é muito impressionante sobre as metas que elas não são do coração, mas vêm da mente. Quando tu chega e tu precisa se conectar com a fonte maior, tu começa a se questionar. Mas e o que tem mais? E o que tem mais? E aí o teu coração, ele começa a como se levantar essa vibração e a tua mente, o teu corpo, ele vai se tornando esse lodo e tu vai estagnando, como Maria movediça, tu vai parando. E justamente esse é o momento que a gente rompe com as formas e estruturas. E eu queria que tu trouxesse da visão da Ayurveda essa questão sobre a gente estar sendo incoerente com o nosso caminho de alma, muitas vezes por inconsciência. Como é isso? Uma pessoa que chegou nesse lugar. E agora, o que que tem mais? O que que ela pode fazer para se perceber e obter essa coragem, né? Então, desse ponto, digamos que tu já esteve, que eu já estive, agora eu quero criar algo novo a partir do caminho do coração. Qual é a visão da Ayurveda para isso? Gratidão pela tua presença aqui, nossa, riquíssimas tuas falas. Realmente tocaram a fonte do meu coração, que está ancorado no centro da Mãe Terra e também do centro do Sol Central, um grande Sol Central. Então, gratidão, Carol. É isso, a luz refere a vida, esse sol que a gente tem na gente, né? Estê, eu falo muito para as minhas pacientes que não é o que a gente faz, mas é de que lugar, o que move isso, o que move essas coisas que a gente constrói. Então, quando a gente chega, né, num lugar que a gente projetou, assim, e chega ali e fala, caramba, acho que não era aqui, é porque o que me guiou para chegar nesse lugar, talvez não fosse o que teria que ter me guiado, né? Então, você falou da mente e do coração, e é isso. Não é o que, mas é o como, sabe? É o como, o que dentro da gente referiu esse caminho. A tua pergunta foi no sentido de como é que as pessoas podem despertar para entender o que elas... Tá. Tem uma coisa na Ayurveda que chama Prajnaparada. Prajnaparada é uma crise de percepção. É a doença original. Então, assim, todo mundo, vou te dizer que a gente, sei lá, 100% das pessoas estão em Prajnaparada. Estão confusas sobre quem elas são, estão identificadas com o eu. Porque a gente tem um nível da mente, que é essa mente que ela vai criar identificações, né? Então, a gente tem o primeiro nível, que é o nível dos sentidos, que vai receber o mundo. Tem um segundo nível, que é esse nível que vai criar uma identificação e um senso de eu. Um terceiro nível, que é a inteligência, que vai discernir, julgar e tal. E o quarto nível, que é o nível dessa mente-coração, que é essa mente profunda que está no corpo. A profundidade da mente está no corpo. Para a gente acessar essa profundidade da mente que está no corpo e que pode nortear a nossa busca por uma vida mais coerente, a gente precisa voltar para o corpo. Assim, é basal. Falei ontem para uma paciente minha, que ela começou agora o acompanhamento terapêutico. Falei para ela assim, você precisa se comprometer com você. Então, todo dia, uma coisa muito fácil. Escolhe aí do que eu te passei de orientação, a mais fácil. Você vai ficar 1 ano fazendo isso.
A mais fácil é a mais fácil mesmo, sei lá, toma um copo de água morna todo dia quando você acordar. Que é um negócio que dá para fazer todo dia, porque por Ayurveda a gente não deve fazer a mesma coisa todo dia, né? A gente tem que estar sempre se observando e refazendo as nossas escolhas. Mas eu falei para ela, você precisa se comprometer com você. Então, assim, nesse nível da sua sobrevivência mesmo, né? De atender às suas necessidades basais. Então, eu acho que esse é um bom começo, porque é isso que lapida o nosso instinto, né? Porque o nosso instinto, quando ele está maculado pelo medo, ele sempre vai dar uma resposta rápida para o mundo, que às vezes enrosca a gente mais ainda. E aí, esse instinto, ele é o primeiro nível da mente. Se eu quero chegar lá nessa profundidade, onde eu vou me encontrar com a minha verdade, eu preciso ir para essa mente que sente. E o que sente é o corpo, é aqui. A gente consegue reconhecer, só que a gente está muito desconectado dessa profundidade. Porque a gente vive numa dinâmica de sociedade que pede da gente resultados, respostas rápidas, então a gente não se dá tempo para decantar, para chegar lá. Então a gente se desconecta do nosso corpo. A gente dorme mal, come mal. Então você quer começar? Começa por você, pelo seu corpo, porque é no seu corpo que estão os seus registros. Você quer mudar os seus paradigmas? Vai para o teu corpo, porque é no corpo que está registrado. Começa a se dar, o autocuidado, ele é revolucionário nesse sentido. Porque o autocuidado é assim, quando você pede uma coisa para uma pessoa e ela te dá alguma coisa diferente do que você pediu, você não vai confiar naquela pessoa. Então, assim, se você está se pedindo arroz e se dando feijão, como é que você confia em você? Então, assim, é nesse nível que a gente tem que se comprometer com a coerência. Preciso dormir? Vou dormir. Preciso comer? Vou comer. O que eu preciso comer? O que eu preciso fazer? Preciso chorar? Preciso sentir? Preciso falar? Quais são os meus impulsos naturais? Primeira causa do adoecimento, suprimir as nossas necessidades fisiológicas. Aí que começa a adoecer. Então, o que eu preciso, eu tenho que atender com essa retidão, como é na natureza. Não tem desvio, é caminho reto. Então, se eu me comprometer comigo nesse lugar, o autocuidado ele se torna uma coisa muito revolucionária, porque daí eu vou aumentando essa coerência, esse match comigo, vou aumentando a minha autoconfiança. Então, não existe autoconfiança sem autocuidado. E esse autocuidado que não é verniz, esse autocuidado que é um chamado dessa profundidade do corpo.